Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de iPod. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que eu vou apresentar para vocês com o maior orgulho e prazer do mundo, filha de um grande amigo meu que já está conquistando o mundo através da literatura, através do desenvolvimento da arte de escrever, falar, viajar, acreditar em magia. Então, tudo que eu quase não gosto, né? Então, hoje, com certeza, é um episódio assim, muito prazeroso pra mim. A gente vai falar sobre anime, vai falar sobre mangá, vai falar sobre cultura japonesa, geek, né? E hoje tem muita coisa pra gente fazer aqui. Então, antes da gente começar, eu queria agradecer novamente os nossos patrocinadores, essas pessoas incríveis, instituições maravilhosas que têm acompanhado a gente desde o começo. Muito obrigado, Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana. Coloca um curso aí de japonês pra gente também, viu? Se não tiver ainda línguas aí, dá um jeito, porque esse negócio aí tá bombando. E eu sei que vocês são exímios em fazer o que vocês fazem. Então, muito obrigado de novo pela parceria. E agora, gente, eu queria que vocês conhecessem uma menina de 13 anos que já escreveu o seu primeiro livro, que vai participar da Bienal, que já deu autógrafo. Então, seja muito bem-vinda, Gabriela Nobre. Você é uma inspiração pra mim. Você sabe disso já, se não sabe, fique sabendo, tá bom? E a gente vai começar o nosso papo aqui, primeiro com você se apresentando. Você pode me dizer quem é a Gabi, de onde você veio, o que você tem feito? Oi, eu sou a Gabi, né, Gabriela. Eu tenho 13 anos, tô cursando o 8º ano agora. E eu escrevi um livro, né, chamado Minha Irmã, quando eu tinha 7. Certo, 7 anos. Seu primeiro livro, então, foi o quê? Foi algo que você pensou? O que você queria fazer naquele momento? Por que você escreveu esse primeiro livro? Bom, na verdade, primeiramente, né, foi algo muito simples, porque eu tinha aprendido como montar um livro, né, no mesmo dia. Eu falei assim, por que eu não tento fazer o meu, né? Sempre Sim. aquele pensamento, se não tem, por que eu não faço, né? Perfeito. E aí, já tava tendo esse sentimento recorrente de... Nossa, só dou atenção pra minha irmã, eu tô de fora. E aí eu falei, vamos colocar isso no papel, né? O livro é justamente você ter um problema e falar sobre isso, né? Então, por que eu não escrevo sobre o que eu estou sentindo? Então, foi isso. Eu acho que o que você tá falando já vai muito em direção a um diário, né? Que eu acho muito bacana pra quem gosta de escrever, pra quem gosta de começar a fazer algo na literatura. A gente pode começar falando dos nossos sentimentos, foi o que você fez. E, inclusive, nós estamos com a família toda aqui no backstage, né? E a irmã da Gabi tá aqui. Qual que é o nome da sua irmã? Isabela. Isabela. Então, depois a gente vai botar a Isabela aqui na câmera também, pra ela dar um tchauzinho pra gente. Hoje em dia, ela tem 7 anos. Exato. Então, olha só, já dobrou aqui, hein? A Gabi vai fazer 14, a Isabela tem 7. Quando você tinha 7, você recebeu esse presente, né? A sua irmãzinha. Que, no primeiro momento, pelo que eu li do seu livro lá, não foi bem isso que pareceu, né? Então conta pra gente aí, como é que foi essa introdução da Isabela na sua vida e como ela motivou ao livro? Bom, eu sempre quis, né, uma irmã. Acho que eu coloco isso até na sinopse do livro. Certo. E aí, tinha muito aquela coisa da expectativa, sabe? Eu já tava esperando. Eu sei que não vai ser algo muito bom, mas também não vai ser algo muito ruim, né? É impossível de eu achar isso tão ruim, né? Vai ser legal ter uma irmã, até porque eu que pedia, né? Só que foi um choque de realidade, né? Nossa, peraí, não, agora eu quero brincar, não quero que você vá amamentar ela, mãe. Ai, não, pera, não é pra trocar a fralda, é pra brincar comigo. E você? Você só come, você só dorme. E você não vai brincar comigo? Certo. Foram as dores que você sentiu naquele momento, né? Eu já esperava que ia ser assim, mas tipo... Não nessa intensidade. Entendi. Você sabe que eu vou compartilhar uma coisa com você que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém, ou pelo menos não aqui. Eu, quando tinha 9 anos, eu ganhei a minha segunda irmã. A minha primeira irmã, na verdade, a Gabriela também, ela é filha do meu pai, com a minha madrasta, né? E ela sempre esteve um pouco mais distante, porque os meus pais são separados, né? Então eu acabei não sentindo tanto. Eu gostava muito, né, do fato de ter uma irmã, mas como a gente não tinha tanta proximidade, eu acabei não sentindo tanto e eu só fiquei com a parte boa, né, do negócio de ter irmã e tudo mais. Mas quando a minha mãe engravidou da Maria, eu chorei horrores. Eu falei, eu não quero. Porque até aquele momento eu era criado como filho único. Então eu entendo um pouco disso daí. Quando eu vi o seu livro, eu me identifiquei. Eu falei, olha só, olha eu aí, a Gabi, né? Que legal. E Gabi, fala uma coisa pra mim. Eu vi que você já deu autógrafos e tudo mais, né? Como que tá sendo viver essa plenitude de toda a sua obra? Porque, querendo ou não, é uma obra curta. Mas é um livro infantil. O objetivo do livro infantil é introduzir a leitura, né, para as crianças. Como você vê isso na sua vida hoje? Como é que tá sendo curtir todo esse momento?
Bom, tenho que admitir, né? Às vezes dá um pouco de nervosismo, é muita coisa. Você fala assim, pera, eu vou dar conta de tudo isso? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, né? Porque já começa com essa história de… Justamente o que você falou, né? O livro infantil, ele é justamente pra introduzir alguém à literatura. Então, eu acho isso muito legal, porque o meu interesse pela literatura começou assim, com os livros infantis. Eu me recordo de ir no supermercado, passar na banca e ficar lendo Gibi da Turma da Mônica enquanto meus pais procuravam os produtos do supermercado. Certo. Então, é muito legal você se sentir responsável por introduzir uma criança no mundo da literatura. Eu acho que isso é muito bacana. E assim, Gabi, o que você tá fazendo, primeiro que é maravilhoso, parabéns, tá? Não só pela obra, pelo incentivo que você tem da sua família também, que eu acho uma família maravilhosa. Tenho visto todo o esforço que eles têm feito pra fazer você viver o seu sonho, sabe? Porque sonhos, eles são feitos pra ser vividos. E mesmo que eles resultem em, de repente, uma mudança de rota, né? Porque sonhos não morrem, tá? Eles ficam ali, eles ficam escondidos, eles mudam, eles transmutam, mas eles continuam vivos dentro da gente se a gente não apagar essa chama de criança que a gente tem dentro da gente. Isso é muito bonito que você faz. Eu vejo você conversando e fazendo seus vídeos. Gente, sigam a Gabriela depois, tá? A Gabriela Nobre. Ela tá fazendo um conteúdo assim que, sinceramente, no Instagram não tem muitos conteúdos da qualidade do dela. Então façam uso, otimizem, né, esse canal, porque com certeza ela interage, ela é super disposta também. E vocês vão gostar, tá bom? Então, Gabi, olha, começamos o papo já aqui falando do seu livro. Eu queria saber uma coisa, você tem um tipo preferido hoje de livro para leitura ou não? Eu acho que a leitura, ela é muito a história da identificação e ao mesmo tempo do escape, né? A fantasia, né, tudo. E o meu tipo favorito de livro são os de fantasia, de aventura, né? Eu gosto muito dessa história de medieval. Eu quero muito ler O Senhor dos Anéis, né? Porque eu sou muito dessa história de dragão, princesa, espada. Certo. E eu gosto muito de livros que tratem, às vezes, de psicologia. Porque é uma coisa que eu tenho muito interesse, né? Então, legal. Quanto mais psicologia, aventura… Eu sei que são temas um pouco distintos, mas eu gosto bastante desse tipo de livro. Cara, é notável como o seu vocabulário para uma menina de 13 anos e a sua eloquência, que é a forma que você fala, sabe? Você fala muito bem já pra sua idade. Isso é muito por causa da leitura, né? E assim, o que eu queria até compartilhar com você, né? Que eu gosto muito de livros de fantasia também. E quando eu li O Senhor dos Anéis a primeira vez, você não vai acreditar. Quem me deu, na verdade, é o prequel, acho, né? É o prequel. Chama O Silmarillion. Né? Não sei se você já ouviu falar dessa obra. Eu reconheço esse nome, mas eu acho que eu não tenho… Ele é do Tolkien também, né? E é um livro bastante denso, né? Eu também nem recomendaria a leitura agora, porque ele é bem pesado. Mas ela me deu quando eu tinha 15 anos de idade, a minha esposa, né? E aí eu comecei a ler e eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu falei, nossa, eu achava que eu amava O Senhor dos Anéis. Eu tinha visto os filmes, né? Eu falei, isso aqui é tudo que eu quero. E eu comecei a ler, como o Tolkien escrevia de uma forma muito densa, eu comecei a me afastar um pouco, né? Aí eu falei, quer saber? Não vou me afastar nada, eu amo isso aqui. Falei, vou fechar esse livro e vou ler quando eu tiver mais idade. Fechei o livro, fui ler com 20 e poucos anos. E aí sim, eu aproveitei realmente o livro. Então, às vezes, né, na literatura a gente tem isso. A gente vai ler um negócio ali e vai falar, nossa, isso não tá muito legal. Põe pra descansar, né? Vai ler outra coisa e tal. E legal, Gabi… Primeiro que a gente já compartilhou aqui de várias coisas, tá? A história do Gibi da Turma da Mônica, tudo isso eu também faço parte dessa turma aí. Eu queria fazer uma pergunta pra você agora no sentido do que você tem consumido mais. Você consome mais livros de histórias medievais, como você disse, ou mangá? Pra mim, são picos, sabe? Picos de energia. Certo. Então, eu acho que até algum mensal, não sei. Mas geralmente eu sou muito influenciada, né? Tenho que admitir isso. E aí eu vejo, sei lá, algum lançamento novo, alguém que tá falando sobre isso, eu falo, nossa, quero ver, quero ler isso agora. Então, também tem a questão de você se organizar, né? O que você vai querer fazer agora, pra ver se dá tempo de fazer tudo, né? Sim. Organizar com a escola, com a história do Instagram mesmo. Mas, ultimamente, eu tô até consumindo mais mangás, animes, mas eu continuo, sim, ativa na literatura. E vamos deixar, então, um recado aqui pros nossos ouvintes, que se você tem um sonho, date-bayo. Sim. Acredite no seu sonho. Então, eu acho que é muito importante que as vozes japonesas também são maravilhosas, é ou não é? Sim. Tá vendo? Eu sou um cara que canta em japonês, né? E eu sei que você também é. Então, assim, Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, ó, eu vou até cantar um trechinho aqui pra passar vergonha, tá bom? Pra você ficar mais tranquila. Então, Cavaleiros do Zodíaco, quando começou a passar na manchete,
Primeiro que a música era totalmente diferente, né? Mas aí eu fui buscar a original em japonês e ele começava… Akashimeta kokoro no kosumo. E até hoje eu lembro assim inteiro, não vou fazer tudo não, porque eu não sou cantor, tá bom? Então vocês não merecem, tem que pagar pra ver meu show. E assim, Gabi, tudo isso eu entendo como floresce dentro da gente e eu espero realmente que você não só cultive isso, como você explore isso, como você já tá fazendo, né? Então, muito legal. Vamos seguir agora falando sobre os mangás ainda. Do mesmo jeito que tem mangá, né? Você tava explicando pra mim também que a sua mãe falou o quê pra você outro dia? Gabi, que mangá você tá assistindo aí mesmo? Sacaneei agora, hein, gente? Mas vamos lá. Explica pro pessoal aí qual a diferença entre anime e mangá. Bom, o mangá, ele é a obra escrita, é o que você lê e como se você estiver pegando o original mesmo, né? Ele é no sentido da cultura oriental, então a gente lê da forma que seria de trás pra frente aqui no Brasil, né? Sim. E o anime é o que você vê, o que você assiste, tanto que a palavra anime tem relação com animação, é o que você assiste. Legal. E você tem assistido anime? Tenho. Qual é o seu preferido aí? Bom, como eu já tinha dito, o meu favorito é o My Hero Academia, que tá lançando a 7ª temporada, inclusive, agora. 7ª temporada. São quantos episódios por temporada, você tem ideia? É mais ou menos uns 25, por aí. Mas eles geralmente dividem ao meio, então tanto que muda a música de abertura a partir do 13º episódio. Não, gente, música de abertura e de encerramento de anime é uma coisa também que marca a nossa vida, né? Muito. Cara, eu não sei o que acontece, vocês põem alguma magia nesse negócio aí, eu também acho. E vou falar pra você que episódio de anime tem 20, 25 minutos, né, sim, normalmente. Eu até calculo, eu falo assim, pera. Então, em 1 hora eu consigo assistir 3 episódios. Então, se eu assistir 3 horas de anime, eu vou assistir 9 episódios em 1 semana. Você sabe que como eu tô assistindo One Piece, né? Nossa. Que tem 1.200.000 episódios. Não, tem 1.000 e poucos agora já. 1.200 e pouco, eu acho, alguma coisa assim. Eu nem cheguei lá, eu tô no 560 e alguma coisa, né? E eu tenho gostado muito da história, né? Por mais infantil que o traço seja, né? Que a gente tá falando de um pirata que estica inteiro. Mas eu gosto muito da história e como a cultura japonesa, através do mangá, eles fazem com que as pessoas aprendam muitos valores, né? Eu acho que assim, eu enquanto pessoa gosto muito de ler ainda mangá e fazer todo esse consumo de cultura japonesa, porque me traz muito bem-estar. Sabe, a gente tá falando de hombridade, a gente tá falando de resiliência, força, né, garra, tudo isso você vê ali. E geralmente, eu não sei você, como você gosta de My Hero Academia, eu acho que você gosta também de shonen. Sim, né? É o meu gênero favorito. E é um absurdo eles falarem que é pra menino, né? Muito, muito. Eu vejo as meninas da minha idade. A gente assiste o quê? A gente assiste anime shonen. Exato. Eu tava falando hoje com uma amiga minha sobre anime shonen e ela, tipo, como é essa classificação? Por quê? Não faz sentido. Você vê como é uma coisa antiga, né? É uma coisa que já tem que ser desmistificada também. O shonen, ele tem uma nomenclatura, pra quem não sabe, é o mangá para meninos no Japão, né? E aí também tem o mangá para meninas, você lembra o nome? Shoujo. Shoujo. E aí esse é o ponto, porque a gente fazia essas distinções no passado. Não tem porquê hoje, né? Todo mundo consome o shonen, que é histórias de aventura, como Naruto, como Dragon Ball, por exemplo, né? Que pra mim é uma obra maravilhosa. E é muito legal, porque você tá com 13, eu tô com 32. E a gente se conecta. A gente tem uma conexão de gerações através de obras de arte, né? É muito legal isso daí. E Gabi, fala uma coisa. Você já produziu seu primeiro livro. Eu quero saber se você tem coisa sendo produzida. Sim, eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Eu já tenho um livro que tá relativamente pronto, né? Que é o Chapeuzinho Colorido. Que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Como se ela não soubesse o que é vestir pra ir entregar os docinhos pra casa da avó. Então é uma história mais descontraída, mas é uma história muito divertida de ler. E eu também tenho os meus projetos mais recentes, né? Porque o Chapeuzinho Colorido eu fiz durante a pandemia, ou minha irmã com 7 anos. Mas eu continuo trabalhando nos meus textos por enquanto, até porque eu penso que se eu quero ser uma escritora um dia de sucesso, de verdade, realmente escrever meu livro, que no caso é o meu sonho, eu preciso treinar minha escrita. E por que não começar agora, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, eu já tô fazendo os meus próprios textos pra ver onde isso vai dar, né? É, lógico. E eu já vou avisando a J.K. Rowling aí pra ela ficar ligeira que ela vai perder o lugar dela. E uma coisa que eu falo pra você… Você gosta de Harry Potter também, né? Gosto. Eu vi na sua estante lá, a hora que você grava, eu falei, gente do céu. Eu falei, Harry Potter também é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, muito. Como que foi pra você receber o Harry Potter pronto? Porque quando você nasceu, o Harry Potter já tava lá com seus… alguns anos, né? Não sei.
E aí, como que você começou a consumir esse tipo de coisa já mais antiga, assim? Essa história é meio maluca, mas enfim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu viajei, né, pra fora do Brasil. A gente tinha ido na Universal. E uma das primeiras montanhas russas que eu tinha ido era a montanha russa do Hipogrifo, porque ela era um pouco mais leve. E eu falei assim, eu tô amando esse lugar, que não sei o quê. Aí minha mãe falou pra mim assim, é a montanha russa do Harry Potter. Aí eu só lembro de eu descer na montanha russa repetidas vezes, o parque já estava fechando e eu lá assim, eu amo Harry Potter, que não sei o quê. Eu não fazia a mínima ideia de quem era Harry Potter. E aí ficou alguns anos na minha cabeça isso, né, porque eu tinha 4 anos quando eu fui no parque. E eu falei assim, vamos assistir o Harry Potter? E meus pais sempre gostaram muito, né? Tanto de Harry Potter, esses filmes mais antigos mesmo, Indiana Jones, De Volta pro Futuro. Também são os meus filmes favoritos. Olha que legal. E aí eu falei, vamos assistir? Vamos. Eu fiquei viciada. Eu imagino, eu também fiquei. Quando eu comecei a ver Harry Potter, eu tinha aquele negócio, né? Eu não posso gostar de Harry Potter porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Aí depois eu desmistifiquei isso, porque eu falei, gente, não tem por que brigar, vamos gostar dos dois, né? E eu acho muito legal essa forma que você começou a absorver outras coisas através da família, através de amigos. Porque é isso que eu acho bacana do mundo hoje conectado. Você fica dando dica lá de livro infanto-juvenil e eu não sei mais onde pôr livro na minha casa, tá? Porque eu quero comprar todos. Eu falo pra minha esposa, a Gabriela deu outra dica lá, Caroline. Eu falei, eu não sei o que eu faço, eu preciso comprar e pôr aqui pra ler. Aí ela fala pra mim, né? Nossa, mas é muito legal a dinâmica que você fala. Ela também já viu seus vídeos, né? E assim, sinceramente, continue com isso, né? E faça valer realmente esse sonho que você tá tendo, porque ele é muito, muito valioso, tá bom? Não deixe de sonhar. Uma outra coisa que a gente pode adentrar aqui nesse mundo, né, da produção, você falou que tá fazendo livros infantis, né? Você pretende ficar nessa área? Ou você já tá pensando em fazer uma coisa mais infanto-juvenil? Como é que tá? Eu já tô indo mais para as vertentes infanto-juvenil. Eu gosto mais, até porque isso eu tenho que tirar da minha cabeça, mas pra mim livro é aquele grosso de 300 páginas. Certo. Mas é meu sonho escrever um livro maiorzinho mesmo. Então eu já tô indo mais para as vertentes do infanto-juvenil, juvenil, por aí. E a primeira obra que você tá pensando, assim, é uma obra individual ou já vem uma trilogia aí logo? Uma trilogia. Meu Deus do céu. Não, e ó, eu vou falar, se você fizer e eu não ganhar uma cópia autografada, nós já vamos ter uma confusão aqui, entendeu? É muito legal, porque eu tenho as minhas amigas do condomínio, né? E a gente conversa muito sobre isso. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente começou a contar com o que a gente tinha sonhado na noite anterior. E a gente, conversando, né, falou assim, por que a gente não junta tudo isso e escreve uma história? A gente realmente escreveu uma história em 15 minutos. E depois eu mostrei pra minha mãe e eu lembro, nossa, eu preciso saber o final, o que vai acontecer depois disso. E aí a gente fica até hoje, vamos terminar de escrever? Vamos terminar de escrever. Paramos no 3º livro, mas quem sabe, né? Ó, eu vou falar uma coisa pra você, uma ideia que eu tive uma época, né? Eu não sei se isso vingaria ou não. Mas eu tive uma ideia uma vez que era assim, fazer um livro colaborativo. Sabe? De você ter um lugar onde as pessoas fossem e você desse opções para as pessoas. Então você cria algumas formas, né? Alguns caminhos dentro da história e fala qual você preferiria. Nossa, como se fosse um RPG mesmo. Exatamente. E aí você continua a história baseado no que a pessoa propôs, entendeu? Nossa, isso é muito bacana. E aí eu falei, caramba, será que isso aqui daria certo? Só que aí eu não tive tempo para colocar, para rodar. Tá vendo? A vida, às vezes, ela prega cada uma na gente. Mas se você quiser absorver essa ideia aí, né, com calma, de repente, ia ficar muito boa nas suas mãos, acredito nisso. E legal, Gabi, a sua forma de pensar, né, e a sua forma de escrever e falar, ela vem muito da sua leitura, obviamente. Eu queria saber como que você tem lidado hoje com esse sucesso que foi o seu livro, né? Porque você tem ideia de quantas cópias vendeu? Alguma coisa assim? No total, eu não vou saber te dizer, mas no evento de lançamento foram 30 cópias vendidas? Foram. E pra quem não sabe, tá, gente, achar pouco, eu vou já dizer pra você que não é pouco, tá? Porque, primeiro, que é o primeiro livro, é de uma menina de 13 anos, e terceiro, que é um livro infantil, não é um livro de vendas pra best-selling, né? É difícil você vender esse tipo de conteúdo. E você vendeu 30 só na inauguração, então assim, eu tenho aí que mais de 100 cópias já deve ter saído. E se não saiu, vai sair, eu sei disso. Mas é muito legal que você já tenha começado com algo, né? Acho que isso já deixa uma mensagem para todo mundo, geração Z, inclusive, geração Alpha também, né? Que basta começar, né? Vai se aventurar, vai explorar a tua potencialidade, você tá vendo que você tem, né? Não sei como você era antes, Gabi, mas hoje, se ninguém te disse ainda, você tem uma potencialidade
E você tem que reconhecer isso. Se ninguém tá te falando, eu tô, tá bom? Então, parabéns. Obrigada. Me fala uma coisa. No seu processo criativo, você falou que agora você fez a Chapeuzinho Colorido, né? Como é que veio essa ideia aí? Isso é algo muito engraçado, porque eram uns dias antes da pandemia e eu lembro que eu tava começando, eu tinha uns 8, 9 anos por aí. E eu tava aprendendo a tomar banho sozinha. Certo. E eu sempre tive muito medo de ficar sozinha, do escuro. E aí eu falei assim, pra eu me distrair, né, deixa eu ocupar a minha cabeça. Por que eu não começo a criar histórias? Então, toda vez que eu ia tomar banho, eu saía com uma história diferente. Coitado dos pais, né? E aí eu contava pra todo mundo. E aí essa foi uma ideia que eu tive no banho. Muitas outras eu também acabei tendo no banho. E aí virou um costume de toda vez que eu vou tomar banho, eu invento uma história nova. Infelizmente, hoje em dia não é mais assim. Mas naquela época, era assim. Todo dia eu ia tomar banho, eu tinha uma ideia de história. Isso é genial, porque as minhas melhores ideias são no banho, tá? Eu acho que todo mundo, se eu conversar aqui com o pessoal, todo mundo tem boas ideias no banho. É um momento de introspecção, né, nosso? A gente fica ali só com a gente, pensando em nada, e você fala, nossa, e se eu fizesse desse jeito, né? Às vezes até resolver alguns problemas empresariais aí dessa forma também. No banho, lavando a louça. Nossa, verdade, lavando louça também. E olha que eu demorava, hein? Eu era ruim pra fazer isso, Ave Maria. Gastei muita água, gente, desculpa aí, mundo. Mas o que eu ia falar pra você é que, assim, a gente se conecta muito porque eu tenho medo de escuro até hoje, tá? Também. Eu tenho 32 anos e não tenho vergonha de dizer isso. Na verdade, não é medo, porque eu durmo com tudo apagado, não consigo ter luz nenhuma pra dormir, né? Eu tenho especificidades. Mas, por exemplo, filme de terror, eu não assisto, cara. Eu acho que a minha cabeça é muito criativa, entendeu? Eu assisto filme de terror, eu já imagino 90 mil possibilidades daquilo me afetar. Então eu falo, deixa isso aí pra lá. Eu prefiro o Toy Story, entendeu? Prefiro ir já por uma outra pegada aí, uma animação mais leve, né? E é engraçado que todo mundo tira sarro de mim, né? Que meus amigos vão assistir lá. Não sei se... Você gosta de filme de terror? Não, odeio. Ah, então tá bom. Então tamo junto nessa aí. Deixa esse povo que gosta dessas coisas diferentes aí pra lá. Legal. E deixa eu perguntar outra coisa pra você. Você tem vontade de aprender japonês? Tenho. Já tá aprendendo? No Duolingo, tô. Olha aí. Eu tô fazendo aula de inglês, né? Numa escola. Mas é muito legal, sabe? Você tá assistindo e você fala, eu entendi isso aqui. Depois de um tempo você começa a decorar algumas palavras. É muito engraçado, porque um dos meus personagens favoritos, né? Que é o Bakugo, ele é muito explosivo, né? Então ele tá sempre gritando chiné por aí, que significa morre em japonês. E eu ensinei isso pra minha irmã. A gente tava jogando Uno com uma vizinha e ela perdeu, né? Ela falou assim, chiné. E a minha vizinha olhou pra ela e ficou... O que tá acontecendo aqui? acontecendo aqui? Muito bom, muito bom. e essas histórias são muito legais, porque assim, palavras em japonês, por exemplo, aquela musiquinha que eu tava cantando aqui, um pedacinho dela é kokoro, né? Kokoro é coração, né? Então, faça elevar o cosmos no seu coração, quando o Cavaleiro do Zodíaco lançou em português a versão, ela é bem fiel, né? Kokoro no kosumo, que é o cosmo no coração. E é muito legal você ter esse tipo de coisa, porque depois eu fui aprender inglês, né? E, obviamente, hoje eu falo inglês, né? E uso muito o meu inglês. Mas eu tenho uma vontade tão louca de aprender japonês ainda, sabe? E eu vou, viu? É que o alemão entrou na frente, né? Porque eu tenho uma demanda aí também profissional pelo alemão. Então, na hora que eu terminar o alemão, eu vejo esse japonês aí. Até pra poder assistir anime, né? Porque eu, pelo menos, eu acho a dublagem brasileira muito boa. Ela é muito boa. Mas eu prefiro assistir em japonês. Eu acho que é mais fiel. E eu gosto muito de ler legendado, né? Assistir legendado também. Só que muitas vezes eu não tenho tempo, né? E seria legal poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então é engraçado, porque às vezes eu tô tentando até desenhar enquanto eu assisto. E aí é assim, você olha pra tela, você tá entendendo tudo. Na hora que você abaixa, o que aconteceu aqui? O que estão falando? Você perde mesmo o fio da meada. Eu direto, né? Eu durmo assistindo One Piece, porque é minha terapia do sono. E aí eu tô assistindo lá, às vezes eu capoto, eu dou uma cochilada, passou 6 episódios. Então. Eu falo, gente, o que tá acontecendo aqui? Não é possível. Aí eu tenho que voltar tudo, aí eu falo, beleza, agora vai, né? Não, mas bacana. E Gabi, você tá produzindo, você falou, tal, e eu fiquei sabendo também que você produz música, né? Você compõe. Que tipo de música que você compõe? Bom, eu gosto muito de rock e de indie, né? Então eu tento trazer isso pras minhas músicas, né? Não sei se eu consigo, mas eu tento. Então, eu tenho uma música chamada Vozes, que a minha grande inspiração foi a minha mãe. Essa música, ela fala sobre as vozes na minha cabeça. E as vozes são da minha mãe me chamando.
É long rockzinho. Aí também tem uma outra que é Cicatrizes, que ela fala… eu não sei se você conhece uma música que se chama Scars to You're Beautiful. Não me recordo. Escuta depois, ela é muito boa. Vou assistir. Vou ouvir, perdão. Eu vendo a música. Exatamente. Um meme meu já, pronto. Eu acho que ela tem uma levada mais ou menos parecida com essa. E uma outra que eu acho muito legal, que eu li um livro uma vez chamado Roube como um Artista. É um livro muito bom. Que ele fala pra você, a coisa que você constrói, seja uma obra escrita, uma pintura, uma música, você, querendo ou não, você pega referências de alguma coisa que você já viu antes. Sim. Então, eu acho muito legal, porque às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu tenho ideia pra uma história, pra uma música. Então, eu lembro que um dia eu tava conversando com uma amiga minha, e ela tava me contando, né, sobre as outras amigas que ela já teve em colégios anteriores. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que ela vai falar de mim, né, quando ela trocar de escola? E aí eu falei, por que eu não falo uma música sobre isso? E aí surgiu Quando Você Partir, que o refrão é bem assim. E eu me pergunto se algo irá mudar, quero ficar aqui, não vou deixar meu lar. E eu me pergunto se, quando você partir, irá lembrar de mim quando você sorrir. Olha só que legal. E, viu, essa criatividade que você coloca nas suas relações é uma coisa muito legal, hein, cara? Porque, sinceramente, eu queria ter tido esse tipo de mindset quando eu era mais jovem, entendeu? De colocar os meus sentimentos em produções artísticas. Você tem uma veia pra isso, viu? Parabéns. E essas músicas, você toca também algum instrumento? Você canta? Como é que você lida com isso? Eu toco piano. Toca piano. É muito legal isso, né? Porque eu geralmente componho primeiro a letra e depois eu vou pra melodia. Ou, às vezes, é muito raro, mas é muito legal quando isso acontece, que vem junto, né? A melodia com a letra. E aí, eu vou tirando no piano e eu… Pai, vem cá, eu preciso de você 5 minutinhos. 5 minutinhos viram 5 horas, que eu peço pra ele tirar no violão o que eu tirei no piano. E aí, a gente começa a tocar junto, né? Entendi. Então, seu pai toca violão? Violão, guitarra, teclado… E eu ia falar que ele canta, mas não, ele não canta. Ah, entendi. Não, mas tudo bem, é bom eu saber, viu? Eu vou usufruir dessa informação posteriormente. Não, mas olha… Que família artística, né? Você me falando que compõe, que já me deu até uma palhinha aqui, mesmo que não seja cantada, né? Recitada, mas tudo bem. Um dia, quem sabe, você faz uns vídeos lá no seu canal com o piano e com as músicas, que eu acho que vai ser bem legal também pra gente te conhecer. E Gabi, eu queria saber se você tem alguma ideia de quão difícil, né? É a trilha, né? E de que você vai ter que resistir ali, porque em muitos momentos vai dar vontade de parar, tá? Eu vou te dizer isso. O importante é que nesses momentos você respire fundo, tá? Não para, porque é muito bom o que você tá fazendo e eu acho que você tem muito futuro, tá bom? A gente tava falando sobre aspirações, né? Eu tenho muitos sonhos ainda, né? Espero que você também. Espero que todo mundo. Porque isso mantém a gente vivo, né? Eu acho que a partir do momento que você para de sonhar, a vida fica muito mais difícil de lidar. E dentro desse contexto, eu queria saber quais são os seus outros sonhos. Tirando a Gabi, escritora, compositora, você tem mais alguma vontade de viajar ao mundo? O que você quer fazer? Uma coisa que eu quero muito, né? Eu vou falar dos meus gostos aqui, né? Por favor. Eu gosto muito de um negócio que é de psicologia também, né? São os famosos MBTI, que é um teste de personalidade. E ele coloca siglas, né, pra você. Então, de extroversão, introversão, aí sensorial, intuitivo. Cada um tem um significado diferente, né? Uhum. E a sigla do meu, se você pegar o nome, né, sem ser a sigla, a nomenclatura que se dá é ativista. E aí você vai ver a descrição de por que é o ativista. É a pessoa que ela quer mudar o mundo. Então, eu acho que isso até bate muito com a minha mentalidade. Que eu sempre… com a questão do medo mesmo, eu sempre tive muito medo do aquecimento global, por exemplo. Certo. Então, foi algo que sempre me preocupou muito. E eu sempre pensava, o que eu posso fazer pra mudar isso? Uhum. Tudo bem, eu sou meio hipócrita às vezes. Eu uso uma roupa um dia e eu já boto pra lavar. Demoro meia hora pra lavar uma louça. Mas eu tenho muito essa vontade de poder tornar o mundo um lugar melhor, realmente. E aí, por isso que eu gosto tanto de escrever, compor. Porque mesmo que seja algo singelo, eu acho que isso impacta as pessoas de uma certa forma. Porque eu vejo a música, as músicas que eu escuto, eu gosto muito das letras. Porque é questão da identificação, de você ouvir aquilo e você falar, nossa, eu tava sentindo isso também, eu não sabia como falar isso. Ou como uma terapia mesmo, sabe? E
poder expressar isso e saber que outra pessoa vai usufruir daquilo da forma como eu poderia usufruir é muito gratificante. E cara, que lindo que você tá falando, porque, de fato, as preocupações da sua geração com o aquecimento global, inclusive com a hipocrisia, porque, sinceramente, eu não acho que você seja hipócrita, tá? Eu acho que a hipocrisia, ela existe quando ela é consentida, tá? Quando você fala uma coisa e faz a outra com consciência. Se você lava a louça em 30 minutos, acredito que você nem percebeu os 30 minutos, entendeu? Ou quando você põe a roupa pra lavar, você também não fez isso pensando, vou aqui, tanto faz, entendeu? Se você se autopolicia, quer dizer que você não é hipócrita, tá bom? Então não se preocupe com isso. Mas você falou de um problema, e isso é muito legal você trazer pra cá, porque é um problema global. A gente tem um problema com o aquecimento global, apesar dos negacionistas disserem que não, né? E eu acho que isso é muito importante você e a sua geração entenderem também que negacionismo é burrice, né? Então, terra plana não existe, né? A gente vai continuar. Vacina não tem problema, vamos continuar tomando. Tomei as 4 doses e tô aqui. É isso aí. Então, assim, é uma menina da ciência, com uma família consciente. Então, assim, por favor, né, gente? Façam como a Gabi. Aprendam que a gente tá no século XXI, comportem-se como tal, né? E outra coisa que eu acho muito legal que você falou, se você ler depois a missão e os valores do nosso podcast, da minha empresa, da iLead, você vai ver que eu quero pessoas aqui que querem mudar o mundo. E você falou que você quer mudar o mundo. E eu acho que você vai, sabe? Porque eu ainda acredito que eu vá. Então, assim, talvez a gente, em algum momento no futuro, a gente vai fazer um team-up ali, entendeu? E quem sabe a gente não produz alguma coisa juntos também. Porque eu também sou uma pessoa fissurada em escrita, né? Sou formado em filosofia. Tenho muita coisa também que eu gostaria de falar pro mundo. E eu tenho feito isso, né? Finalmente criei coragem com 30 anos. Imagina com 13, se alguém tivesse falado, vai lá, menino. Eu tinha até cabelo, cara. Imagina. E viu, se aparecer personagem careca, eu sei que você tirou da nossa conversa, viu? Você não me sacaneia, não. Bom, amanhã, gente, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho, paralelo, Gabi. Amanhã vai ter um evento, né? Quem puder, talvez, assistir posteriormente, porque eu acho que o evento ele tem uma curadoria para 120 pessoas, então não tá vendendo mais ingresso. Mas amanhã vai ter um evento de falas femininas em Campinas, que é o TEDx, né? E esse evento, ele é especificamente para trazer ideias novas, inovações, só que nesse evento em específico é especificamente para mulheres, tá? E vai ser muito bonito, vai ser muito legal. A gente está patrocinando como empresa, né? E a gente espera que seja muito valioso. Então, sempre que possível, eu vou compartilhar aí com vocês. E amanhã eu trago também toda a vivência ali do backstage do negócio, tá bom? E você, como uma mulher empoderada já pela sua família, pela tua cabeça, pela sua produção, você provavelmente vai ter que lidar com esse tipo de desafio no futuro, né? Então, você se colocar aqui hoje, já na frente das câmeras, né? Eu acho que isso é muito bacana, mostra a sua coragem. Então, parabéns por isso também. Eu vou falar parabéns 200 vezes pra essa menina, gente. Né? Gabi, você fala uma coisa. Você tem alguma coisa que foi dita pelos seus pais pra você, que você segue, assim, como um mantra? Alguma coisa que você lembra de quando você era pequena? Alguma coisa que você fala, nossa, eu levo esse ensinamento dos meus pais sempre. Eu acho que não existe uma frase específica que eu levo comigo, mas o que eles falaram já tá enraizado em mim, entende? Sim. Então, por exemplo, colar. Eu colei uma vez. Não foi exatamente uma cola, eu conferi a minha resposta. Certo. Foi no primeiro ano, eu lembro que eu chorei muito depois que eu fiz isso, mas depois também nunca mais. Então, esse é um exemplo simplório, né? Mas foi o que eu lembrei aqui agora. Mas a literatura já é um ótimo exemplo disso, né? Porque minha mãe, eu lembro que essa não é nenhuma frase dela. É uma frase, acho que é da Ruth Rocha, não tenho certeza. Que é, se você quer ser um escritor, nunca pare de ler, ler e ler. E isso é uma coisa que eu lembro disso até hoje. Eu acho que ela me falou faz muito tempo. E eu não paro de ler por conta disso, sabe? Embora eu goste, se eu não gostasse, continuaria lendo porque eu ouvi isso. Então, assim, os ensinamentos que eu tenho já estão enraizados em mim. Que lindo. E assim, Ruth Rocha, gente, pra quem não sabe, Ruth Rocha foi uma das maiores autoras do nosso país, de livros infantis, inclusive, né? Então, agora, voltando pro contexto, então, do que a gente tá conversando aqui, você falou do aquecimento global, existem muitos outros problemas que a gente vai ter que lidar, né? Você pensa em, de repente, falar sobre isso no seu canal também? Ou ali vai ser um canto só pra literatura? No canal, eu realmente não tinha pensado, mas é até uma boa ideia.
Mas eu lembro muito da Greta Thunberg, né? Que é uma ativista, não sei se ela é sueca, de onde ela é. Mas eu lembro que eu sempre me inspirei muito nela, sabe? A questão de você ir às ruas, realmente falar sobre o tema. Então, eu sempre sonhei muito em fazer isso, né? De você ir lá falar, olha, isso tá errado, vamos fazer alguma coisa sobre isso. Então, realmente, se posicionar, né? Fazer alguma coisa. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando alguém ir lá no nosso lugar. E isso eu acho que também influencia, né? Na questão da escrita. Porque tem uma autora que eu gosto muito, né? Chamada Anna Jekyll. Que eu lembro que uma vez ela falou assim, escreva o que você gostaria de ler. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Às vezes você tá procurando uma história, algo muito específico, e você não encontra. Se você não encontrou, por que você mesmo não vai lá, você não inventa alguma coisa, começa a escrever aquilo, acredita em si mesmo, sabe? Vai valer a pena um dia. O que eu gosto de conversar com gente inteligente igual você é que minha cabeça fica fervilhando, cara. Ela vem 200 ideias aqui. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu postei um Reels, né? Que era sobre um poema que eu li, gostei, escrevi não, né? Falei aqui. E esse poema, ele fala sobre a necessidade de agir. Que é exatamente o que você tá falando, né? Precisamos agir, se eu não me engano. Ou é preciso agir, é o nome do poema. Que fala sobre abandono, sobre indiferença, né, com as outras populações ou populações minoritárias, né? E a gente está vivendo numa época que é necessário que a gente fale sobre isso também, né? A gente tem que estar ciente dos nossos privilégios, a gente tem que estar ciente de quem nós somos e que tudo pode mudar, né? Então, assim, não é hipocrisia, né? Não é a gente ficar falando demais sobre o tema. Eu sei que às vezes é chato para quem já entendeu, né? Mas tem muita gente que não entendeu ainda. Isso que é o problema, entendeu? E a gente precisa falar. Então vamos continuar falando aí, que quem se incomodar também vai embora. Ou senão vira hater, né? Porque aí eles engajam com a gente também, bomba nosso canal, a gente fica tudo famoso, rico. Olha que maravilha. Legal. E Gabi, fala uma coisa. Otaku. Você se considera otaku? Sim. Vamos explicar o que é otaku pro povo? Otaku é uma pessoa que gosta muito... Geralmente falam, né, sobre os animes, mas se engaja muito, né, na cultura japonesa. Então, tem curiosidade de pesquisar mais, aprender a falar japonês. Eu acho muito engraçado que muita gente fala, eu quero ir pro Japão. Não, eu me encaixo nesse grupo. Ler os mangás, né, e essa definição, eu pesquisei, né, eu fiz um vídeo pra falar sobre o significado da palavra otaku mesmo. Então, foi algo que começou no Japão, nos anos 80. Então, era meio semelhante ao nerd, né? Que a gente tinha acho que foi nos Estados Unidos, a origem da palavra, né? Uhum. Semelhante ao CDF também. Sim. Então, era aquela coisa de você... só que era um pouco distinto, porque você não necessariamente ia bem na escola. Então, era alguém que era viciado em alguma coisa, mas não ia tão bem na escola. Só que aí, isso foi se expandindo, né? Quebrou as barreiras, né? As fronteiras, né, do próprio Japão. E aí, hoje em dia, a gente toma como uma pessoa que gosta muito da cultura japonesa em si. Mas eu lembro que acho que foi 2014, 2019, não vou me recordar agora, o significado tava pra pessoa que gosta tanto de assistir animes que não toma nem banho. Meu Deus, tá. Exageramos, né? Você tá tomando banho, né? Pelo amor de Deus. E aí, até como você vê as pessoas que não gostam muito, né? Os famosos haters, chamando as pessoas de otakus fedidos. Pra você ver da onde surgiu a expressão otaku fedido, né? Entendi. O nível. Entendi. Mas hoje em dia já tá diferente o significado agora. Legal. Dá pra falar que você é otaku com segurança. Eu me considero um otaku velho, tá? Porque eu amo anime, eu continuo consumindo, né? Então, assim, se essa é a definição, me transformei em um otaku. Eu já era nerd, que é uma mudança, né? E CDF também, não sei se você sabe, que é crânio de ferro, né? Era a sigla CDF, quem estudava demais, quem era muito inteligente, né? Ia muito bem nas escolas, era CDF, que era o crânio de ferro, né? Então, olha só, né? A pessoa muito inteligente. O nerd, ele tinha uma conotação anteriormente, né, de uma pessoa mais introspectiva, que não lidava socialmente. E eu gosto muito de um podcast que foi uma das minhas inspirações, inclusive, para fazer, que é o Nerdcast, né? Não sei se você conhece. Eu acho que eu já ouvi falar. Você vai amar, sério. Nerdcast, que é com o Jovem Nerd, com o Azaghal, né? Que é o Alexandre Ottoni e o Dave Passos, que na verdade são os nomes deles, né? Eles fizeram várias obras, inclusive tem um livro muito bom, só que ele é um pouco mais adulto, então eu recomendo uma leitura mais pra frente, que é o Ozob, né? Que é bozo, ao contrário, é de um palhaço que tem uma granada no nariz. É uma loucura, tá? Mas eles são muito bons como podcasters. Eles foram o primeiro podcast no mundo que bateu 1 bilhão de downloads. Uau. É muita coisa. E assim, eu sempre consumi, sempre gostei.
E esse negócio do otaku, eu não sei se você sabe, vou trazer uma curiosidade pra Gabi aqui agora. Ele também teve um momento obscuro na história. Você chegou a ler sobre isso? Eu acho que eu li por cima. Porque no Japão aconteceu uma situação, um assassinato em série lá. Eu vi. E aí parece que a pessoa que cometeu esses assassinatos, ela era muito viciada em anime e tal. O que no Japão, gente, era todo mundo, entendeu? Então tanto faz se o cara era ou não era uma especificidade. Mas fizeram algo em cima disso e falaram, o assassino otaku. Entendeu? E aí o otaku ganhou uma pejoratividade na palavra, né? Ficou meio pesado. E aí, graças aos esforços brasileiros e do mundo todo, mudou agora pra uma coisa mais leve, mais anime, mais nerd, assim, né? E você gosta de cultura geek? Cultura pop, assim, também? Gosto também. Eu vi seus pop Funko lá. Funko é uma coisa que pega. Eu quero muito ter uma coleção, eu sonho, sabe? Até o protagonista de My Hero Academia, né? O pessoal brinca falando que se você for visitar a casa dele, você vai encontrar um monte de action figure do All Might, né? Que é o herói que ele admira. Sim. Eu falo que a minha casa, ou o meu apartamento, não sei, quando eu crescer, for fazer faculdade fora… A minha casa vai ser assim, com um monte de action figure dos desenhos, animes, as coisas que eu admiro e gosto. Legal, eu acho que faz bem a gente se cercar de coisas que a gente ama, né? Eu acho que faz muito bem. Eu tenho um escritório lá, inclusive, depois eu vou mostrar a foto pra você, que é o meu cantinho do guerreiro, né? Eu tenho meu computador, minhas coisas onde eu trabalho lá, meu escritório. Mas eu tenho 2 prateleiras cheias de obra de fantasia. E tem meus bonecos também. Eu tenho o Pop Funko do Cavaleiro Zodíaco. Mas é legal ver você, assim, sabe? Querendo consumir também. Não necessariamente comprar esse tipo de coisa, mas eu digo consumir essa cultura. Porque é cultural. Toda cultura é válida, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, elas entram nesse negócio de tipo… nossa, mas que cultura de nerd. Mas nossa, por que você assiste isso? Tem gente que se acha adulto demais pra ver desenho. Eu falo… tá perdendo, né? É mais uma forma de você assistir alguma coisa, né? E uma coisa que eu queria perguntar pra você é como que você tem lidado, né, com todas essas coisas que você anda fazendo, tocar piano, compor, escrever, ir pra escola, né? Tá sendo uma vida corrida, imagino eu. Vou falar, não é fácil. Realmente não é fácil, é muita coisa pra fazer. E é até engraçado, né, voltando na história da MBTI, que eles falam muito das suas funções, né, que é a forma como o teu cérebro funciona. E a minha função de organização, ela é péssima. Então eu preciso tomar bastante cuidado, mas é a questão de se organizar. Então, até a história de, então em 1 hora eu consigo assistir 3 episódios. Pensa nisso, você precisa cronometrar o seu tempo. Então, se organiza ao longo da semana, é o que eu tô tendo que fazer. Então, a parte dos vídeos, por exemplo, eu tenho muito apoio da minha mãe, ela me ajuda bastante com isso. Então, a maioria do processo de edição, de fazer a capa, a arte, fica com ela. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante, porque toma bastante tempo. Mas essa é a chave, né? É você se organizar. E é também você gostar do que você tá fazendo, sabe? Você escolher o que você quer fazer em paralelo a isso. Então, se você… por exemplo, tem, que nem eu, né? Preferência a assistir os animes, faça isso. Você precisa de um tempo pra você também. Você só precisa saber encaixar ele naquela sua rotina. Legal. E viu, bacana as artes da sua mãe, viu? Parabéns aí pela artista que vocês desenvolveram aí. Porque eu vejo seus vídeos, ele tem uma qualidade, assim, muito boa, né? E a gente fala, é tudo feito em casa, o meu também, eu que faço, minha esposa me ajuda também. Inclusive, os Reels aí, todo editado com música, é ela que faz. Então a gente é teamwork, né? Não dá, a gente sonha, mas geralmente tem alguém sonhando com a gente, né? É sempre muito bom. E outra coisa, Gabi, que eu vejo também aí, que nessa organização toda que você tá falando que você consegue fazer, né? Você falou, como é? MBTI ou MB… Como chama? MBTI. MBTI. Qual que é? Você sabe o que é cada uma dessas letras, ou… As letras do MBTI em si, eu não vou saber te explicar. Mas a sigla… que determina, né? São 16 personalidades diferentes. Eu sei certinho. Que o meu, por exemplo, é ENFPT, que é extrovertido, né? Porque você pode ser extrovertido ou introvertido. É intuitivo, que é entre intuitivo e sensorial. O intuitivo, ele é uma pessoa mais imaginativa, que não considera as coisas tão mundanas, gosta de ver um significado nas coisas. Certo. NF é de coração, né? Tem um pouco isso de cabeça-coração, então você pode ser F ou T. O P pode ser P ou J. Eu não vou lembrar também o nome de cada um. Mas o P, ele é uma pessoa
que é mais focada, ele não planeja tantas decisões, então ele age mais por impulso. Entendi. Isso tem até um pouco da questão da organização. E o T é geralmente uma parte que a gente não fala, né? Então, você é ENFP-T. O T, ele pode ser T ou A, que é turbulento ou assertivo. A turbulência é uma pessoa que ela é mais suscetível a sofrer por conta do estresse. Entendi. E viu, eu perguntei do MBTI aí, ela me falou muito melhor. Não, então esquece, não quero mais saber do MBTI. Quero saber exatamente disso aí. E sabe por que eu perguntei? Porque eu também gosto muito de psicologia, né? E dentro desse contexto, eu tenho feito mentoria para jovens também, né? Então, gosto muito de lidar com essa juventude, gosto muito de lidar com pessoas que estão querendo crescer também. E a gente fez um processo que chama DISC. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi esse nome. O DISC, ele é uma metodologia de análise psicológica, na verdade, de perfil comportamental, né? Que não é ciência, de novo, né? Eu gosto de falar isso porque as pessoas, às vezes, acham que é ciência e não é. É uma forma de você construir uma possibilidade de reflexão, tá? E o DISC, ele vai caracterizar você dentro de alguns... Ah, e o meu pai falou sobre isso. Que é até um pouco de teste vocacional, não é? Exato, ajuda no vocacional. Diz que é dominante, né? DISC, né? Então é dominante, influente, estabilidade, porque vem de stability, né? Que é em inglês, e conformidade, né? Que é o DISC. E a gente usa, né? Para construir os nossos perfis comportamentais e começar a se entender. Porque o autoconhecimento faz parte também, né? De tudo. Inclusive da questão do desenvolvimento de arte que você está fazendo, né? Você se conhece bem? Você acha que você se conhece bem? É que eu tô passando por uma fase meio conturbada agora, né? Que é a transição da infância pra adolescência. Então, realmente, né? Fica um pouco confuso. Mas eu acho que é até por isso que eu gosto tanto do MBTI, né? Você encontrar algo ali que você fala, isso aí sou eu. E aí, isso tem muito a ver, né? Até com letras de música, por exemplo, de você se identificar. Eu acho que isso constrói você também. Legal. E fala uma coisa, como ela tem uma consciência absurda, né, gente? Consciência de que ela tá numa transição da infância pra adolescência. Isso é muito legal. E assim, você entende que na sua adolescência agora, você vai continuar escrevendo, né? Ou você acha que você vai tentar mudar um pouco o foco pra composição? Ou vai fazer tudo ao mesmo tempo mesmo? Vai continuar nesse caminho aí? Eu acho que eu vou mais pro tudo ao mesmo tempo. Vai ficar. Você assistiu Divertidamente já ou não? Assisti na quarta-feira. Nossa, eu tô doido pra assistir. Sem spoiler, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas assim, do seu Divertidamente ali, vamos aproveitar o tema. Você acha que você é qual deles ali? Qual que é o que controla a cabecinha da Gabi? Eu acho que são todos, só que mais intensificados. E a ansiedade é a principal. Você se sente ansiosa? Muito. Entendi. Eu tenho também bastante ansiedade, né? Então, a gente passa, né, meu amor? Então, tá bom. Gabi, nosso papo tá muito gostoso. Eu adoro o tema, né? Tudo que a gente tá falando aqui, cultura japonesa e tudo mais. Mas uma hora tem que acabar, né? Infelizmente. Passou rápido, né? Muito. Eu imaginei que... Cara, eu falei pra Carol, né? A gente achou que esse episódio era pra enaltecer a Gabi, mas eu menti pra todo mundo, tá? Porque isso aqui era só pra eu poder falar das coisas que eu gosto. Mentira. Gente, a Gabi é uma menina sensacional. Ela já começou a carreira dela, porque, como ela disse, o sonho dela é ser uma best-seller, é vender livros e não só vender e conseguir reconhecimento financeiro, mas também reconhecimento pessoal, né? Que a gente gosta de saber que as pessoas estão produzindo o que elas realmente acreditam. Então, o tema, né, ou na verdade o título desse episódio aqui, é quem não acredita em magia, nunca vai encontrá-la. E eu acho que você já encontrou, Gabi. Então, continua acreditando em magia, né? Eu vou te dar a oportunidade agora para você deixar um recado ou para sua geração, ou para os seus amigos, ou para quem você quiser, né? Para concluir o episódio. O que você recomenda para as pessoas aí? Segue teu sonho? Fala aí. Bom, eu acho que essa coisa que você falou de seguir seu sonho é o essencial. Esse vai ser o seu norte, sabe? Então, mesmo que você não saiba exatamente, você não precisa ter um objetivo concreto. Faz o que você gosta. Eu acho que isso é importante, faz o que você gosta. Eu não sou boa o suficiente. Ok, vamos fazer você ser boa o suficiente. Começa a fazer isso agora. É cedo demais, é tarde demais. Não, não é. Depois você vai se arrepender se você não tiver começado. Então, eu acho que o importante é você começar. Isso que é o essencial. Então, eu acho muito legal, porque quando eu tô pensando nas coisas que eu quero escrever, eu não tenho muito esse empecilho de falar, eu não vou conseguir escrever isso. Porque eu sei que
com base no que eu já fiz antes, os meus treinos, né, de escrita, os livros que eu escrevi anteriormente, livros entre aspas, né? Sim, mas são 2 já são livros, tá no plural certinho. A minha escrita, né, tá melhorando com base nisso. Então, eu acho que não importa se não ficar tão bom. E, de novo, daquele livro do Hobby como um Artista, ele fala que os seus projetos paralelos são geralmente os melhores. E eu concordo, porque é naquele que você é mais descontraído, é naquele que você fala mais o que você realmente gosta, sabe? Você dedicar o seu tempo pra aquilo. Então, mesmo que você não faça a mínima ideia de como começar, tenta. Eu acho que esse é o importante. Maravilhoso. Gabi, eu queria que as pessoas da minha idade tivessem a tua cabeça, tá? Porque tá difícil às vezes, né? A gente vai bater um papo construtivo e você vê que, na verdade, você tá trazendo, assim, uma concepção muito boa de interpretação de mundo. E parabéns, cara. Isso é muito, muito legal. Gente, então, resumindo, na verdade, eu acho até pecado resumir o que ela falou, mas eu quero agregar, então, não vou resumir. Eu vou agregar algo a mais, que é basicamente quando você tá pensando no futuro, planeje-se a longo prazo, mas não esqueça que o importante, de fato, é o próximo passo, né? Então, pensa no próximo passo e dê esse próximo passo, porque você não vai se arrepender, assim como a Gabi disse. Gabi, espero que você tenha muito sucesso na sua vida, muito sucesso na sua carreira. Você já tá tendo, né? E que você seja muito feliz, que eu acho que é isso que importa, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, agradeço demais. Agradeço também a família que veio junto, porque vocês são incríveis também. E é isso. Foi um episódio muito gostoso pra mim. Agradeçam a Gabi também. Curtam, compartilhem, assistam o conteúdo dela. Vocês vão, com certeza, sair maiores ali também, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo. Até a semana que vem. I lead, you lead.